Vamos lá, mais uma fábrica de fazer lives, histórias fantásticas, histórias sensacionais. Fizemos uma agora, 1 hora e meia atrás, com a comissária da Latam, Michele Sofiati. Agora vamos fazer uma live com a comissária Paola. Isso mesmo, a gente vai descobrir como é voar na Qatar. Olha aí o pessoal da fanpage da Azul, que legal. Fica conosco aí, Leonardo Lopes também. Vamos fazer a sua de novo, Léo. E a gente vai conhecer hoje como é voar na Qatar, como é ser uma comissária na Qatar Airlines, Qatar Airways. Isso mesmo, como é ser uma comissária lá no Oriente Médio, lá no pro lado dos Emirados, né? Deixa ela entrar aqui e a gente vai conhecer a historinha dela. Ela já contou a história dela pra gente aqui, a gente já tem uma live dela contando toda a história. Olha aí, acabou de entrar com o perfil Paola. Dona Paola, olha aí, a Michele Sofiati agora veio prestigiar a gente aqui também na sua live. Aí, Dona Paola, tudo bem? Tudo! Tudo bom. Que bom ter você de novo aqui. Ai, tô super feliz de estar aqui. Ainda Obrigada bem que pelo não voltou convite. os voos ainda para você ficar conosco aqui no Brasil Não mais um é? pouquinho. Que bom, que Que bom, bom, também tô super feliz. que bom. Aproveita e fica um pouco mais com a família, né? Ah, é verdade, eles estão assim super felizes, né? Porque, ai, peraí, que tô apertando o negócio que deu errado aqui. Isso aí, tá bom. Aí, ficou legal. Bem, comissária Paola, vou na Qatar. A gente já fez uma live com ela uns 2 meses atrás. Ela contou toda a Sim, história dela, toda a trajetória. Mas a gente precisa fazer um retrospecto aqui, porque tem gente que está chegando agora, que não te conhece. Então, de uma maneira bem rapidinha, você vai falar o seu nome, onde você nasceu, da onde veio a vontade de ser comissária, os tá, perrengues que foi para você chegar, até que deu certo chegar na Qatar. tá. Então, assim, um super resumão. Minha jornada com aviação começou em 2013, quando eu, através de uma amiga, conheci as empresas do Golfo, e aí ela me falou que eu tinha todo o perfil e por que não tentar. E aí comecei a tentar, mas falhei muitas vezes, no total foram 14 vezes aí, batendo na trave. 14 vezes entre Sim, Emirates e Emirates, Etihad. Etihad e Qatar. A E Qatar, Qatar. na verdade, era a que eu tinha mais medo, porque eu sempre ouvi todo mundo falar que a empresa tem um histórico do mal, né? E aí eu falava, meu Deus do céu, não vou para esse lugar, não. Então foi assim, eu fui pensando que era assim, vou como última opção, mas não era a empresa que eu realmente queria. E para ser sincera, eu falo que hoje eu não poderia estar num Um lugar melhor melhor. lugar. Então É, foram 14 processos sim, seletivos. 14 E você vezes. nunca quis voar no Brasil. O seu objetivo sempre foi para Não. fora. Sim, porque assim, quando eu pensei na aviação, eu pensava em voos internacionais, que era a minha vontade. E aí, quando eu vi que na aviação brasileira ia demorar muito, eu já estava com uma idade mais avançada, porque eu entrei com 31 anos, né? E aí eu falei, poxa, até eu chegar a ter a oportunidade, meu corpo não vai estar mais aguentando, vou estar cansada, não é isso que eu quero. Então eu quero tentar já a internacional. E foi aí Quanto tempo deu essas 14 tentativas? 5 anos. 5 anos tentando e não desistiu. Sim, Caraca, 5 anos. que legal. E aí, conta como foi essa última, para a gente já depois já ir para as coisas mais legais. Conta como foi a última vez, o último processo, o que Ai, deu certo. o último processo foi assim muito de surpresa, na verdade eu não ia, meu amigo ele ficou insistindo, ele falou: "Paola, você tem que ir. Eu acho que dessa vez vai dar certo, você já tá preparada, você já fez milhares de processos, não é possível que você não vai passar". Eu falava para ele: "Ah, não, eu não quero mais". Você estava calejada já, você Já já não aguentava mais tava. tomar não, né? Eu já falei assim, eu acho que é um sinal de Deus me falando que não, minha filha, não vai dar. Muda aí de outra coisa. Aí eu fui assim, meio sem esperar nada. Eu falei: vamos ver o que dá. Aí fui passando as fases e falei: opa, peraí, né? Tá diferente, tá Tá diferente. diferente. Assim, de todas as outras, eu sempre ia ou até metade da dinâmica do Assessment Day, ou eu ia até a Final e não passava. Então, quando eu cheguei na Final, eu falei: poxa, né? Fui até a Final. E aí eu falei: ai, meu Deus. Depois da Final é que vem a resposta, tipo, vai ou não vai? E aí
foi quando eles me deram a notícia, foi muito engraçado, porque até para minha mãe, que não entende nada de inglês, eu pedi para ela ler o e-mail e falei, mãe, lê o que tá escrito aí. Me Pra fala. ver se é verdade, né? Mandei para todos os meus amigos que falavam inglês. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, alguém me fala se é isso aí mesmo. E aí foi, assim, a melhor surpresa que eu pude ter. Que legal. Isso foi quando? Isso foi em 2018, foi em janeiro de 2018. Janeiro de 2018. Você embarcou logo em seguida? Eu embarquei em maio e acho que foi 3. Eu embarquei e cheguei lá no dia 4, porque fuso horário. E como é que foi chegar lá? Você já tinha ido para lá alguma vez ou não? Não, eu nunca tinha ido para o Catar, eu não sabia de nada, na verdade, do país, só as coisas que as pessoas falavam da empresa. E aí, quando eu fiz o processo seletivo e fui passando, eu resolvi pesquisar sobre o que era estar, né, trabalhando no Catar, morar ali. E assim, é muito parecido com Dubai. Na verdade, eu vou dizer que é muito mais parecido com Abu Dhabi, que é mais tradicionalzão, do que Dubai, que é muito mais aberto, né? Apesar de todos eles serem sustentados pelo turismo. Mas ele é muito mais tradicional. Mas não é algo que me afete, não. Hoje eu vejo que muitas coisas de ideais que o país tem não me incomodam. É muito comum para mim. Eu já Como é gosto. que foi chegar lá, desembarcar naquele aeroportão gigante, ir pra Misericórdia. acomodação? Como é que foi? E foi assim, quando eu cheguei no aeroporto, tinha mais 2 brasileiras que passaram comigo, então as 3 caras assim, né? Então, vamos lá, gente. Vamos juntas. Demos a sorte de morar no mesmo prédio, então quando a gente chegou, a gente ficou assim, meu Deus. E agora? Passa pela imigração. Aí o cara da imigração pergunta, o que você vai fazer aqui? Aí você fala, fui contratada pela empresa, não sei o que. Seja bem-vinda, vamos te esperar não sei aonde. Aí tem uma pessoa com uma plaquinha te esperando. Aí ela vai, te explica todas as coisas, a gente espera mais outras pessoas chegar, e aí vai, cada uma no seu prédio. E Tá. aí, quando eu Uma cheguei. coisa importante, antes da gente você continuar aí, a importância do inglês. Queria que você falasse um pouquinho da importância do inglês, ter estudado aqui bastante. Sim, eu acho muito importante, porque mesmo que o pessoal fale assim, ai, nossa, eu sou fluente, estudei não sei quantos anos. Gente, quando você chegar lá, o negócio é diferente, porque são sotaques diferentes, são velocidades de inglês diferentes. Milhares de vezes eu pedi para me repetirem as coisas porque eu não entendia. Então, assim, eu acho que se preparar antes de tudo é muito importante, porque lá na frente vai fazer muita diferença. Beleza, aí começou o primeiro dia. Como é que foi o primeiro dia lá no centro de treinamento? Ai, misericórdia, foi Misericórdia. Foi assim, uma mistura de meu Deus, muito obrigado, com mãe, eu quero voltar para casa. Porque era assim, foi um bombardeio de informações e para mim que eu não fiz o curso de comissária. Então, era Mais louco ainda. terminologia, sim, e terminologias totalmente diferentes. Então, era assim uma paulada da galera falando inglês assim, muito rápido e de sotaques totalmente diferentes. Então entrava um instrutor, se apresentava, ó, a gente vai fazer isso, 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 isso. Aí chegava uma pessoa, falava, olha, eu sou responsável por esse grupo, blá, 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 blá. Chegava outra pessoa, olha, você tem que vir vestido assim, 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 assim. Acho que no primeiro dia, acho que a gente deve ter conhecido, sei lá, umas 30 pessoas diferentes, todo mundo jogando um monte de informação e você assim, Em pânico, né? sim. Mas foi. Tá, estão perguntando se lá pedem algum tipo de ensino médio, como tem aqui no Brasil. O Sim, inglês é fluente, obviamente, né? lá a regra é você tem que ter 21 anos, não pode ter tatuagem de jeito nenhum, em nenhum Nenhuma, lugar, nenhuma. nem em lugar escondido. Você tem que ter o ensino médio, pelo menos, e o inglês fluente. O restante é um bônus que é para você ou para a empresa e tem que ter um pouco de experiência com customer service, né? Com o público, com atendimento ao cliente. Isso. Que bacana. Quanto tempo foi o treinamento? Quanto tempo O durou o treinamento? treinamento foram 8 semanas.
8 semanas, 2 meses? Sim. Foram 8 semanas estudando das 2 da tarde às 10 da noite, com praticamente avaliações diárias. Aqueles manuaizinhos pequenininhos, né, que a gente conhece. Aqueles bem pequenininho, Isso. fora Tudo em extra, inglês, o obviamente, inglês, né? exato, fora o extra, que são as aulas práticas e as coisas que você tinha que memorizar, além dos manuais, né? Agora, fala sério, o centro de treinamento dos caras É é bom. muito, muito, muito É legal. assim, é muito inteligente a maneira como eles fazem o treinamento, a maneira como eles conduzem. Muita gente fala assim, ah, eu vou desistir, porque assim, eu percebi que o negócio deles é trabalhar em cima da pressão psicológica. E eu super entendo, porque no avião, quando você está trabalhando, a gente trabalha em cima da pressão psicológica. Sim, Pode sempre entendo. acontecer diversas coisas e se você não tiver mentalmente calmo, vai tudo por água abaixo. E qual o comparativo que você faz com alguém que já tinha o curso de comissário aqui no Brasil e foi para lá, e você, na verdade, que nunca tinha tido o curso de comissário? É muito diferente ou dá para encarar? Dá para encarar, mas algumas terminologias são bem diferentes. A menina que na minha turma tinha as 2 brasileiras que vieram comigo estavam na minha turma. Ela fez o curso de comissária. Então, quando a instrutora falava, ó, hoje a gente vai aprender sobre tal coisa, sobre equipamento. E aí, às vezes, ela queria falar a nomenclatura dos equipamentos que a gente usa aqui no Brasil, que ela aprendeu na escola, mas é Sim, sim, é totalmente diferente. diferente. Então, dava uma confundida, apesar de o funcionamento do equipamento ela saber, porque é o mesmo, mas Sim, muda, sim. cada empresa muda o Qual foi sistema o de. avião que você tirou a primeira carteira lá? Vixe, eles deram um monte pra gente. Como que eu vou falar? O Fleet. Não, A mas foi frota. a Isso. frota, a frota, é A isso. frota básica, a gente tem a família 320, né? Que é o 19, 20, 21. Aí Tá. a gente tira o 777-200, 300 e o 787. Tudo nos 2 meses? É. Não posso falar palavrão aqui? Não, mas é Caraca! exatamente isso. 2 meses, tira a carteira de 7 aviões? Sim. O nego reclama aqui que faz um só. Pois é, pensa. Que louco, cara, que Pensa no meu louco. desespero. Eu Meu não Deus sabia do nada céu. de nomenclatura de aviação. Até no YouTube eu tava procurando vídeo, olhando e falei, gente, eu preciso de uma ajuda externa. Caraca. E aí depois, Literalmente pirou o cabeção. sim, e aí depois de 6 meses, aí tem mais a renovação e adiciona mais 4 aviões, que aí eu sou habilitada 350, 322 e o 330. Caraca, então você tem carteira da família do 320, que acopla quatro modelos, o 18, 19, o 20 e 21. Do 330, 350, que é uma O família. 18 a gente não tem, a gente tem o Não tem 19, 18, 20 e 21. tá? O A322, eu nunca tinha ouvido falar, tem? Tem, é o 322. Deixa eu É o confirmar. 320 e 200, não é? Mas tudo bem. Isso, Tá, tá, tá. isso. Então É que é o tá. Então é 200 o e o 300. 19, o Alô, 20 e o 21. Tá, tá, o 19 e isso, 21. alô. Falei, que avião é esse que eu não conheço? 322. A pessoa pagando Então mico tem pra a mim. família 330, 350, a família do Isso, Boeing. isso. Caraca. E aqui, é igual aqui no Brasil, tem o cheque, tipo um cheque ANAC também? Tem o cheque, na verdade, é tudo baseado no EASA, né, pra gente. E aí a gente tem que fazer todo aqueles cheques de equipamento. É, A chamada oral dentro do avião e e saber tudo, né? isso. No briefing, eles fazem as perguntas pra gente. A gente tem a opção opção não, na verdade, você pode errar uma vez no briefing, que é normal, afinal de contas, esse bombardeio de aviões aí, às vezes dá uma confundida, né? Então, a gente tem uma chance aí de dar uma Isso faz com erradinha. que vocês se mantenham atualizados constantemente. Isso. Também a recorrência de volta para o treinamento é de quanto em quanto tempo? De os 6 em 6 meses a gente tem uma revalidação de alguns itens e anualmente tem um outro treinamento que a gente chama de
refresher, né? Que dá uma Tá, refrescada e já revalida a carteira novamente. tá, beleza. Daí se formou. Mas conta pra gente agora, qual foi a emoção de vestir o uniforme pela primeira vez? Ai, gente, eu quase chorei. Eu quase Aquele chorei. uniforme, pra mim, das três empresas, é o mais bonito. Jura? Eu acho o mais bonito. Ah, eu gosto bastante. Assim, eu acho que a cor dele fica muito bonita em todo mundo. E, assim, pra mim foi um negócio assim, mãe, eu consegui, sabe? Pra mim só caiu a ficha de que realmente eu tinha sido empregada no dia que eu passei a usar o uniforme. Porque durante o treinamento a gente usa a mesma roupa que a gente usa na entrevista, que é o blazer e a Sim, saia e tudo mais. Então, quando a gente foi fazer a prova do uniforme, eu falei, gente, é verdade isso aqui. E que aí, quando a legal. gente colocou o uniforme, eu chorei. Que legal. Assim, eu cheguei em casa e chorei. Falei, meu Deus, eu tô uniforme, meu É de Deus. verdade, de verdade. E aí, como foi a emoção do primeiro? Tem formatura? Tem a formatura, mas a gente não convida ninguém, é só as pessoas da sala mesmo. E Tá, aí tem lá os prêmios de melhor da turma, melhor em algumas coisas, tem um bolinho. que Aí teve legal. uma época que podia tirar foto, depois teve uma época que não podia mais tirar foto, daqueles esquema. Mas foi super legal. Aí à noite, o grupo inteiro, todo mundo resolveu comemorar num outro lugar, então foi super legal, assim, a gente conseguiu conhecer melhor as meninas, porque até então tá sempre todo mundo conversando só do que tá Sim, estudando. sim, sim, sim. Vamos lá. Vamos continuar aí para as curiosidades, né? Que eu tô Sim, curioso aqui de um monte de coisa. Você vai contar um monte de coisa pode aqui. perguntar. Aí, como foi o primeiro voo? O primeiro voo, por incrível que pareça, foi no dia do meu aniversário, então para mim foi assim uma Caraca, que emoção presentão. Quantos incrível. anos? 32 eu ia fazer. Aí para mim foi assim uma emoção super incrível. Eu falei, meu Deus do céu, meu aniversário, primeiro voo, aí que eu tava assim, né, daquele Que jeito. presente, né? Que presente. Para onde Sim, foi? foi para Praga. E assim, a tripulação foi muito legal, porque eles assim foram super atenciosos, me ajudaram muito, e eles fizeram uma festa surpresa. E assim, foi como é o voo de observação, então a supervisora ela fica com um papel e ela tem que anotar no final do voo se você foi bem ou não. E Sim, aí sim. ela resolveu fazer uma pegadinha comigo. Ela falou, Paola, eu não sei se ela falou assim, ó, a gente geralmente não faz uma reunião no final do voo. Porém, como você é nova, a gente vai fazer essa reunião porque a gente teve muita reclamação de vários passageiros E ela reclamando era, de ela era de você. que nacionalidade? Que nacionalidade que ela era? Ela era da Malásia. Da Malásia. Imagina uma É. chefe da Malásia fazendo uma pegadinha com Aí você. ela, não, aí ela, eu assim, com os olhos desse tamanho, eu falei, mas como? E aí tinha uma menina que ela ficou o tempo inteiro comigo, ela não estava ligada no esquema. Aí ela falou, não, mas ela foi super bem, vários passageiros elogiaram. Não, tá errado isso. E eu assim, com os olhos desse tamanho, pensando, vou ter que voltar pro treinamento. Não, não. E aí ela falou assim, como a gente teve muita reclamação, eu não vou poder assinar que você está apta a voar. Então pega lá seu papel que eu vou escrever o que aconteceu durante o voo. E eu toda assim, perdida, primeiro voo, não sabia nada, super chateada, fui lá, né, no fundo do avião pegar. Aí quando eu cheguei, tava a tripulação inteira, assim, com um pratinho, com Que bolinho escrito legal, que parabéns, gritando, legal. eu Aí, chorando, né? aí você desmontou, né? Sim. E foi Que super legal, legal. que legal. Bem, vamos lá, mais perguntinhas. É, São 3 anos voando já praticamente. Dois, né? 2,5. 2,5 voando. Para quantos países você já voou? Eu já fui para uns 50 já. Você tem um mapa mundo assim no seu quarto, assim, que você vai Tenho, marcando assim? tenho, eu vou raspando. Que A minha delícia ter flatmate isso, me cara. deu um. Ela falou: eu comprei um para mim, comprei um para você. E É você de já veio raspar. tripulando para o Brasil alguma vez? Já vim uma vez Como foi e pousar aqui foi, no Brasil? foi incrível. Me deu uma confusão, porque assim, como a gente sempre faz o treinamento e foi tudo em inglês, e a maioria dos passageiros falava ou espanhol ou português, na minha cabeça deu um bug para poder transferir o serviço em português, mas deu certo. E eu não tinha avisado ninguém em casa, foi logo.
eu comecei a voar em junho, em agosto eu tive esse voo. Caraca, E aí eu não avisei ninguém em casa. Aí eu cheguei em casa de surpresa. Minha mãe quase morreu do coração, coitada. quase matou a velha. Quase matei. Achou que tinha me mandado embora. Ela falou: o que você tá fazendo aqui? Ué, as suas férias não é só daqui a 6 meses? Como assim? Que legal. Que cada história. E desses países todos que você voou, obviamente, qual que é o tempo de descanso lá de um voo para o outro? Depende muito da escala, né? Da sequência de voos que a gente tem anterior, de quantos voos que a gente tem por dia daquele destino, mas varia ali. Tem países que é 24 horas, tem países que são 15 ou 18 horas. Todos eles são mais do que aqui no Brasil, que são 12 horas de descanso. Sim. Todos eles são. Sim. Porque para a gente o descanso mínimo para um voo é 12 horas. Então, eles não mexem nesse horário. 12 horas é o horário que você tem que estar sem fazer nada. E os voos geralmente são voos que vão, fica lá o dia inteiro, sai à noite, então acaba tendo sim, esse sim. né? É. E desses países todos que você já viajou, assim, conseguiu passear, conhecer alguma coisa, Sim, culturas? eu faço questão de sair em todos os lugares que eu vou, mesmo que seja repetido, mesmo que eu esteja super cansada. Eu falo assim, eu tomo um café, faço alguma coisa. Aproveita como se fosse o último, né? Sim, eu prefiro sair direto assim que eu chego, porque eu falo, aí meu corpo já fica bem cansado, tomo um banho, vou dormir, acordo no wake-up call e vou trabalhar. É isso aí, é isso aí. Agora, assim, conta um episódio, assim, de uma saída que rolou uma presepada, assim, que foi enrolado. Que Você foi lembra de algum assim? enrolado. Eu acho que Milão, que foi o voo que a gente fez, eu tava de sobreaviso, e aí me chamaram para fazer esse Milão, que foi no Ano Novo. Misericórdia. A gente chegou, e aí a gente tinha 18 horas de descanso, e aí o pessoal inventou que queria ver o Duomo, porque ninguém nunca tinha ido para Milão. Aí todo mundo falou: a gente come, a gente vai lá ver o Duomo e a gente volta, descansa pro voo, porque a gente acha que não vai estar cheio o voo, né? Todo mundo achou, no novo, né? Ninguém quer voar no novo. Olha, eu sei que a gente ficou andando naquele lugar, sei lá, mais de 2 horas, que a gente se perdeu. Aí o menino falou: não, eu sei onde a gente está indo. O menino levou a gente para quase outra cidade, mas não chegava naquele Duomo de jeito nenhum. E eu olhando no relógio falava: gente, a gente tem só tantas horas para descansar. Vamos voltar. Aí quando a gente ficou procurando, aí eu falei: vamos perguntar para alguém. Aí o moço falou: olha, você segue essa rua ali atrás, já é o Duomo. Eu falei: menino, olha, se a gente dependesse de você, a gente estava aqui até amanhã. Fomos, vimos tudo que tinha que fazer, voltamos correndo para dormir. Sei lá, a gente descansou umas 6, 7 horas. Acordamos, um voo lotado. Entupido, aquele que não tem uma poltrona disponível, né? Exatamente. Eu falava para ele: o voo vai estar vazio, né? Todo aqui, ó. Não tem um momento nem para fazer xixi nesse lugar e você fala que o voo vai estar vazio. Agora, diz uma coisa. A diversidade de pessoas, de culturas, de nacionalidades que você voa é de todo canto do mundo, né? Sim, sim. A gente tem... brasileiro é a minoria na empresa de comissário, mas a maioria em piloto. E tem a gente de tudo quanto é lugar. Tem gente até de tipo da Micronésia, tem gente trabalhando lá. Caraca. Em geral, a galera se adapta bem? Ou tem alguma nacionalidade assim que é mais complicada de relacionamento? Tem, assim, algumas partes do pessoal da Ásia, porque eles são muito mais fechados, então eles geralmente não são de muito conversar. Ou as meninas do leste europeu, por ter aquele. Na Europa, o pessoal não é igual a gente brasileiro, né? Que fala oi, você já tá com um sorriso de orelha a orelha, né? Então eu super entendo essa coisa de às vezes você fala oi, bom dia, a pessoa fala bom dia ou nem responde. Então o pessoal do leste europeu é um pouco mais durão, assim, as meninas da Rússia, Romênia. Então às vezes você fala, nossa, pessoa grossa, mas não é que ela é Mas grossa, é a é a cultura. maneira que ela fala. É a cultura, né? É a cultura. Sim, E o brasileiro, nesse ponto, é muito bem aceito, né? A gente é muito de sim, bem com a sim. vida, né?
Sim, todo mundo fala. Nossa, mas até ficam zoando, falando assim, nossa, mas brasileiro só dá risada, só sorri. Aí todo mundo fala assim, ah, mas é porque vocês são novos na empresa, não sei o quê. E você já foi confundida com outra nacionalidade? Direto, direto. Me confundem sempre ou com o pessoal da África do Sul, ou com o pessoal do Marrocos, ou com o egípcio. Que legal, que legal. E um momento muito tenso, assim, que você teve já em algum voo, alguma viagem, um momento muito pesado, assim. Lembra? Lembro, assim, por incrível que pareça, esses dois momentos foram no mesmo voo, que foi no meu primeiro voo, que foi no dia do meu aniversário. Teve uma moça que ela saiu do banheiro com a mão toda cheia de sangue e falou, ah, eu tô abortando. E eu assim, No primeiro voo você pegou isso? primeiro voo, foi. Ave Maria. Porque a gente tem o supervisor da econômica e o supervisor da business, né? E aí Sim. eu tava naquela gale que é E fica no entre intermediário, no meio. isso. E Isso. aí não tinha ninguém, tinha saído não sei quem pro serviço, não sei quem pra não sei aonde. E a supervisora falou: ó, aproveita que é seu voo de observação, não faça nada, só observa. Mas é claro que eu tava ali, limpando, fazendo alguma coisa. Tipo, empolgada, né? É, Lustra Gale como ninguém, né? nossa, mas você sabe que isso é uma coisa que eu tenho até hoje. Eu lustro aquela galha. A louca da Gale. Sim, sou a louca da galha. E Me aí a fala mulher, como você pegou essa mulher. ela sai, eu tava assim no meio, ela abriu a porta e a mão toda cheia de sangue. Ela falou, moça, você pode me ajudar? Eu falei assim, posso, eu não tinha visto que a mão dela tava suja de sangue. Ela falou assim, eu tô perdendo meu filho, com a mão assim. Aí eu, senhora, vai ficar tudo bem, vamos ficar calmas, né? Aí eu peguei a luvinha lá e comecei a ajudar e olhava assim de um lado, olhava do outro e não via ninguém. Olhava de um lado, olhava do outro e não via ninguém. Eu falava, meu Deus do céu, o que eu vou fazer aqui? Aí eu Prova de falei fogo, assim, prova de fogo. eu falei, essa parte do treinamento ninguém me falou que ia acontecer Ninguém agora, ensinou no isso. primeiro voo. Mas aí eu ajudei ela da melhor forma possível. E nisso vinha vindo a supervisora da business. Porque quando eles terminam o serviço lá, geralmente eles vêm pro fundo para ajudar. E eu falei para ela: olha, pelo amor de Deus, me ajuda. Essa moça tá assim, sensada, é meu primeiro voo. Eu tô tentando fazer o máximo que eu posso, mas eu não posso, porque a regra a gente não pode deixar a pessoa que tá precisando de qualquer serviço de emergência sozinha. Sim. Então eu não podia nem sair para falar, gente, alguém me ajuda, porque eu ia levar bronca porque deixei a mulher Sim. sozinha. Sim. E eu falei assim, o máximo que eu posso fazer é o quê? Ajudar a mulher a estancar o sangue, não sei como, e deixar ela calma. Então foi isso que eu fiz. E aí a supervisora falou, ó, Paola, pode ficar tranquila, eu vou assumir a partir de agora, chama a supervisora, a fulana, e você traz só os materiais que precisar. E aí foi o que eu fiz, assim, saía correndo, vou buscar os materiais, levava água pra Sim. mulher. Sim. E aí, como Foi assim, a gente tenso. tava. Foi tenso, porque o capitão até pensou em fazer a volta, mas só como a gente estava no meio do caminho, tipo, no meio do nada, e estava mais perto de Doha do que de Praga, ele falou assim: o máximo que eu posso fazer é tentar ir o mais rápido possível, mas não tem como eu voltar, porque a viagem é mais longa. Chegou a dar atendimento médico a bordo, não? Sim, sim, a gente fez o atendimento médico a bordo, ligamos para o Medlink. Eu não sei se aqui usa o Medlink também. Aqui no Brasil, algumas empresas usam o Medlink também. Tá. Aí a gente ligou para eles e aí eles fizeram todo o cuidado, perguntaram se tinha médico a bordo, mas não tinha para ajudar, então deram o que puderam para ela. E assim que a gente pousou, já ali na pista, já tinha uma ambulância esperando ela. E aí ela seguiu direto pro médico, mas no fim do voo ela já tinha perdido o bebê mesmo. Porque Sim, sim. Que pena, que pena. a gente tem que coletar, né? Então saiu o nenenzinho, tadinha. O feto, né? Sim. Você teve algum caso de princípio de infarto já em voo, não? Não. Por incrível que pareça, essa foi a única emergência, assim, muito Primeira e grave. única, graças a Deus, né? Tomara que não tenha. Depois só desmaio, porque eu falo que hoje em dia desmaio é tipo igual a pessoa pedir um copo de água. Né? Sempre tem alguém desmaiando em voo. E alguma turbulência severa? Pegou? Dessas de sair tudo do lugar, não. Assim, só aquelas que dão um medinho, mas. Uma montanha-russa só. Isso. Só aquela que dá um acelerada, mas nada muito grave. Tá. Já teve algum passageiro muito grosseiro, muito ignorante com você? Comigo não,
mas eu já presenciei cena de passageiro ser bem grosseiro, porque eles se aproveitam, às vezes, muito deles, porque, é asiática, é mulher, tem culturas que as mulheres são mais submissas, então eles Sim. são mais incisivos, e aí você tem que... Em geral, eles respeitam a segurança, assim, o poder, a autoridade de vocês a bordo? Depende da nacionalidade. Tem passageiros que sim, e dependendo da nacionalidade, que culturalmente, né, já vê a mulher como nada, tratam a gente mal. Então a gente Mas tem aí que acaba prestar. vindo algum comissário homem para Sim, colocar ordem no barraco. sim. Mas quando não tem, você tem que virar homem, né? O número de mulheres é bem maior do que homem lá? Sim, sim, é bem maior do que homem, mas eu acho que ali até tem um número grande de homens comparado com outras empresas. Entendi, entendi. Outra coisa, conta pra gente, se puder contar, obviamente. Claro, Em média, quanto que você ganha em dinheiro? eu, assim, eu, Aproximadamente, uma média. Quanto ganha uma comissária para voar no Catar? olha, no Catar, eu vou dizer, eu acho que eu vou comparar, porque assim, eu não sei quanto que dá mais ou menos aqui no Brasil, mas uma vez eu perguntei para um amigo que hoje é piloto no Catar e ele falou que os comissários no Catar ganham em média o que um piloto no Brasil ganha. Tá, vamos lá. Mas depende, né? Um piloto, um copiloto, depende do tempo de carreira, né? Sim, sim. Hoje, qual é o salário de um comissário no Catar? Hoje daria aí uns na moeda, porque tem o base e aí tem as horas de voo, né? Sim, sim. Então, se você, sei lá, tiver uma hora de voo bem cheia, bem grandona, tipo, Qual que é o máximo de horas de voo que vocês podem voar lá? Que aqui é 85, né? a gente pode voar até 130, 140, dependendo. E o brasileiro reclama que voa 85 e já chora. Pois é, gente, vocês não têm noção. Eu normalmente, assim, 100 tá na minha escala lá, assim, sorrindo pra mim. Então, normalmente, a média é umas 100 horas. No mínimo, você voa 80, você reclama. Você fala, nossa, voei só 80 esse mês. É. E isso dá quanto, mais ou menos, assim? Transformando, vai transformando a moeda em dólar, vai. Em dólar, eu acho que, sei lá, acho que dá uns 2.000, 3.000 dólares, mais ou menos. Tá, vamos contar, vai. Voando bem uns US$ 3.000, vezes 4,5, R$ 12.000 em média, né? Sim, olha ó, o Vitor falando aqui, ó, que ele já voou 147 horas. Eu também, amigo. Cacete, o nego reclama aqui, o comissário aqui reclama que voa 80 no limite Pois 85. é. Já tá chorando as pitangas. Quando a gente voa assim, a gente fala, meu Deus, obrigada, Senhor, um descanso. Mas assim, é claro que é fácil falar de quem tá aqui fora, mas o corpo também fica judiado, não Sim, fica sim, o não? corpo estraga, o trabalho é bem pesado, porque a gente tem muito serviço, a gente tem muita coisa para fazer. E tem voo que a gente tem voo, sei lá, eu já fiz voo de 7, 8 horas que eu não parei nem para fazer um xixi. Eu imagino, eu imagino. Eu, quando viajo em voo internacional assim, eu fico acompanhando, eu vejo, não para realmente um minuto. É muita louça, Sim, os voos são longos, então é muita louça, é muito passa, repassa e tem que ficar o tempo inteiro ali cuidando, né, ajeitando as coisas. sim. Muito bem, muito bem. E agora, como que tá esse tempo faltando? Tá sentindo falta? Você tá sem voar desde quando? Eu tô sem voar desde março. Tô aqui assim já. Ai, meu Já Deus. roendo Me as manda, unhas. A hora que descobre o me quanto que manda gosta, voar. né? Hã? Nessa hora que descobre o quanto que gosta, né? Ô, eu tava falando pras meninas, eu falei assim, pras minhas amigas essa semana, eu falei, gente, eu tô com saudade da minha vida sem rotina. Porque aqui se acorda no meu horário, eu faço as mesmas coisas, eu falo assim, eu não aguento mais. E qual que é a previsão de você voltar? Diz que a gente volta em agosto, né? A gente tá vendo que abre a fronteira, então acho que eles vão chamando conforme a demanda, ou conforme, dependendo do Tá. responsável de A cada Qatar departamento. sofreu muito também, como todas as empresas. Ficou tudo no Sim, chão sim. parado também, e agora ela está retomando a quantidade de voos aos poucos, né? Sim, é que o que ajudou bastante, eu acho que
teve um momento que a maioria das empresas pararam, mas a gente continuou fazendo os voos de repatriação, a gente continuou fazendo outros voos que outras empresas não conseguiram fazer. Então, isso deu uma segurada para melhorar. E agora está abrindo mais alguns destinos, então a gente está voltando E a teve, voar. falaram alguma coisa em demissões por lá ou não? Redução de frota? Teve. Foi uma das primeiras, mas eles enviaram um e-mail para a gente, explicando a situação, quais eram as medidas. Foi tudo assim muito bem explicado para a gente. Nesse ponto, então, em termos de você ser brasileira e ter vindo para cá, ficou meio que protegida, né? É, Né? eu vim naquele programa de férias não remunerada, né? Que eles Sim, ofereceram pra gente. Então, sim, antes deles decidirem que eles iam sair demitindo, ou quantas pessoas que fossem, eles sim. ofereceram as férias não remuneradas, depois eles fizeram a diminuição de salários, congelaram alguns bônus e algumas coisas para Aquelas poder. coisas que todo mundo está fazendo, né? De certa forma. Sim, eles tentaram o máximo não demitir, porque depois quando voltar a rotina, a nova rotina normal, né, que a gente vai ter Sim, que se sim, adaptar a uma nova rotina, sim. eles vão precisar dessas pessoas de volta, né? Então, E a eles estrutura, tentaram. assim, a estrutura em termos de gerência, diretoria de operações, CEO, presidência, comunicação da empresa, como é que é isso lá? Conta pra gente um pouco. É muito, assim, bem estruturado. A gente tem acesso a tudo isso. Então, se você precisar, ou se até mesmo o CEO precisar marcar uma reunião com você, é possível, você tem fácil acesso para conversar com a sua supervisora, com qualquer pessoa que você precise de qualquer ajuda. Tanto que eu lembro que uma vez eu estava de férias, que eu fui para o Egito, e extraviaram minha mala, mas nem era a Qatar, era outra empresa. E aí eu liguei no Welfare, que é o pessoal que ajuda no bem-estar, dos comissários e falei para ela, olha, aconteceu isso, a empresa disse que ia fazer isso, mas até agora não fizeram. Mas como eu comprei pelo, pela empresa, né? O Que a Mind gente Travel, tem. foi? E isso. Não, eu comprei pelo OneWorld. Ah, tá, tá, tá. Pela aliança. Isso. E aí ela falou: olha, eu vou ligar lá e vou ver o que, é que a gente pode fazer. Tipo assim, eu tava de férias, era uma obrigação minha. Eu liguei só para tirar uma dúvida, para saber o que, que era melhor. E E a eles mulher assumiram. praticamente resolveu tudo para Que mim, assim. legal, que Então, legal, que legal. Outra pergunta. A gente sempre ouviu falar aqui no Brasil, e isso é uma coisa que eu sempre valorizei muito. Todo voo vocês têm que, antes do voo, na hora do briefing, você acabou falando um pouco isso, mas estava no meio da história e talvez o pessoal não entendeu. Ou uhum. seja, sai na sua escala a programação do voo para tal lugar. Você chega, se encontra junto com a tripulação. O mais antigo da tripulação, ele é responsável por fazer perguntas técnicas no briefing. É assim que funciona? No caso, quem faz as perguntas técnicas no briefing é o chefe de cabine da econômica e da business. Então, somente eles que podem fazer essas perguntas. E aí a gente tem um livro de perguntas para a gente saber mais ou menos e para eles também não fugirem do que tem que ser perguntado. Sim. E aí a gente responde o que está ali, mas tem que ser palavra por palavra, exatamente o que está ali. Eu não posso Ou explicar com seja, são, as na palavras. verdade, procedimentos. Nada mais do Sim, que está nos manuais. sim, E aí, exatamente. se você não acerta, ou de repente você esquece, o que pode acontecer? Se eu, por exemplo, não acertar ou esquecer de primeira, aí ela tenta te ajudar da melhor forma que ela puder. Então ela fala, olha, você é o avião tal. Tenta buscar aí na sua cabeça como é que você faz na prática, para você Sim. responder. Ou então ela te faz uma outra pergunta. Caso você não consiga responder, infelizmente você é retirado do voo. Aí eles vão arrumar outra pessoa e aí você vai ter uma reunião com o seu administrador lá de performance para saber o porquê que Você você vai não. tomar um chazinho amargo, né? Um chazinho amargo. E aí, se for o caso, pode chegar até voltar para o centro de treinamento. Depende. Se for recorrente, talvez sim. É que eu nunca aconteceu comigo de ser removida do voo por não responder, porque eu Você sempre já viu gente passando por isso? já vi.
a pessoa sai, até por uniforme também. Se a pessoa estiver sem base, tiram do voo, assim, tiram do briefing e falam, olha, vai passar uma base. Ou Quer dizer, se uma empresa extremamente regulada, é, exigente, sim, né? a gente tem aquelas Criteriosa. regras, Mas isso exatamente. é legal, porque faz vocês se manterem atualizadas constantemente, né? Sim, eu sempre dou uma lida no manual, sempre tô lendo antes de cada voo, porque como a gente tem esses monte de avião, então hoje eu tô voando 320, amanhã é 787. Às vezes você passa 2 meses sem voar aquele avião, aí bota ali na sua escala e você fala, "Ah, deixa eu dar uma lembrada." É bom, bom. E em termos de customer service, assim, qual que é a exigência deles em termos de atendimento ao cliente, performance? É assim, você tem que tratar o passageiro, né, o cliente, como se fosse o rei. Então, é tudo do bom e do melhor. A gente tem aquele conceito de que a business é como se fosse a primeira classe. Então, quem conseguiu já voar de kill suite, que é como se fosse uma caminha, Sim. fecha a porta e É tudo um mais na sarcófago, né? business. Isso! E na econômica, a gente também oferece o melhor serviço da econômica. A gente sempre passa perguntando se o passageiro está bem, você tem oferece a água, você nunca pode falar não para o passageiro, essa é a regra. Que legal, que legal. E alguém estava perguntando qual era a empresa, né? Acho que chegou depois aí. A Paola voa na Sim. Qatar Airways, lá em Abu Dhabi, né? Não, do o Doha. Em Doha, é verdade. Abu Dhabi é Etihad. Ah, Vitor, lindo. Aí, a galera tá chegando aí. Vamos lá, traz mais pra gente mais alguma curiosidade, assim, da Qatar, do país. Fala um pouco do país pra gente. Como é que é Bom, morar lá? Aquelas coisas que a gente fica ouvindo aqui que não pode ter isso na geladeira. É verdade essas coisas? assim, por ser um país islâmico, você não pode ter porco, né? Nenhuma carne de porco. E não entra no país, na verdade, é uma regra, né? E também o comissário Quer não dizer, quer ser pode. deportado, leva uma bisteca, né? Na mala, Leva um né? bacon, uma coisa assim. E aí tem também para os comissários, porque assim, a gente não pode ter álcool dentro de casa. E para qualquer outra pessoa que seja turista ou que vá morar como residente, precisa de uma licença, que é tipo uma carteirinha, igual essas carteiras de motorista, etc., que é uma licença para você ter álcool em casa ou para ir em lojas especializadas de compra desse tipo de bebida. E aí, caso você queira beber, sem ter a licença igual comissários vão, eles vão em barzinho ou tem restaurantes que são dentro de hotéis que podem ter essa Consumir. bebida. Isso, consumir. Consumir. Beber na rua, hipótese alguma. Não, nem vende. Nem vende. E a cidade em si, o país em si, para você morar, em relação à segurança, alimentação, turismo, como é que é? Conta pra gente um pouquinho de lá. Olha, segurança eu não tenho nenhum problema. Por ser muito quente, eu saio às 2 da manhã, 3 da manhã para correr em volta de casa e tá tudo bem, não acontece nada. Então eu acho que só por isso para mim já é Lá, um se pegar roubando, eles cortam a mão, né? atualmente não mais, só no Egito que ainda acontece de cortar a mão, mas lá a pessoa vai para cadeia, O bicho pega. todo um rolê diferente. Mas tem um código de vestimenta, então, por exemplo, um lugar onde vai famílias, você não pode estar com o ombro todo à mostra ou com metade da perna à mostra. Então, por exemplo, tem aquela regrinha de 4 dedos acima do joelho. Aí faz com que você comece a mudar a maneira de se vestir. Então, você começa a se vestir mais elegante, você começa a olhar outro tipo de roupa que talvez você não olharia pela temperatura, você levar como se fosse praia o país, É, sabe? é. E Mas não me incomoda de jeito nada que nenhum. seja complicado de se adaptar. Não. Tá. E alimentação? Se adaptou bem à alimentação? Sim, eu às vezes trago coisas, né, do Brasil. Então, por exemplo, o que não tem lá, mas isso é em vários lugares do mundo, feijão. Até tem em alguns lugares, mas não tem como a gente faz aqui, farinha, É essas coisas. diferente, é diferente. Então eu sempre levo, mas tem
Outback, tem McDonald's, tem todas essas coisas. Porém, por ser um país islâmico, o corte da carne é diferente. Então, eles acreditam que para que o animal sofra menos e tem toda uma coisa por trás da religião. Quando eles vão abater um animal, eles cortam de uma maneira com que o sangue seja retirado todo antes de encostar na carne. Então isso muda um pouco o sabor da carne, porque a gente está acostumado com uma carne com gosto de sangue, com aquela picanha, escorrendo sangue e tudo mais, né? Lá não tem isso. Então tem essa diferença de você sentir o gosto. Mas como eu quase não como carne vermelha, tipo, praticamente eu não como. Eu como Sim. mais frango ou peixe, para mim não tem tanto esse problema. Diferença, né? Alguém estava perguntando aqui, né? Falou assim que é evangélica, se teria alguma. Eles têm algum problema com outras religiões lá, sem ser a deles? Não, eu sou evangélica também. E não tem problema. Inclusive, lá tem uma igreja batista e uma igreja católica. Mas não tem problema, assim, você Mas o ter a principal lá é observância. o islamismo mesmo, né? Sim, o principal é o islamismo, que tem mesquita em cada esquina. A de esquina. Aí tem os horários das cantorias deles. Sim, 5 vezes ao dia tem as E, orações. Eu e moro do lado de uma mesquita, então eu tô sem... não perde a hora. Não perco a hora de nada. Eu falo, ó, agora é tal hora, porque você já consegue reconhecer que tipo A de... hospedagem sua, onde você mora hoje, é por conta da própria Catar? Sim, sim. É uma regra do Golfo, na verdade, que quando o empregador contrata, ele tem que oferecer a moradia para as pessoas que eles trazem. E aí cada empresa tem o seu sistema. No caso da Qatar, a gente tem uma acomodação que pode ser dividido em 2 ou 3 pessoas. Cada um tem seu quarto. No caso das pessoas que têm 3 pessoas morando no mesmo apartamento, alguém vai dividir o banheiro. Porém, se for só 2 pessoas, cada uma tem seu banheiro. Tem casa que tem banheiro de visita, tem casa que não tem, tem Ah, que casa. legal. E acaba nem se encontrando muito por conta da quantidade de voos, né? Sim, sim, é bem difícil. Tá. A pessoa Ah, está perguntando qual a diferença entre os destinos da Emirates e da Qatar. Na verdade, não tantas, né? não tanto, na verdade, são praticamente os mesmos. Eu acredito que a Qatar tem, sei lá, 10 ou 15 destinos a mais que a Emirates, mas não tem tanta diferença, não. Outra curiosidade do pessoal, se você quiser levar alguém para o seu quarto, quiser namorado, um amigo, isso existe uma restrição? Sim, para pessoas do sexo masculino, ela só pode permanecer no seu apartamento até as 10 horas da noite. Ou vice-versa. Então, se for visitar o meu amigo, às 10 horas da noite eu tenho que sair de lá, não posso dormir. Tanto que, por exemplo, se meu pai ou meu irmão quiser ir, eles têm que ficar no hotel. Eles não podem ficar na minha casa. Salvo algumas pessoas que fazem um pedido especial, aí tem que conversar com a pessoa que você mora, porque nacionalidades diferentes, religiões diferentes, então todo cuidado é Tudo redobrado. acordado, né? Tudo Sim, acordado. sim. Tudo acordado. Que bacana, quanta história legal, quanta coisa Sim, bacana, porque nossa primeira live juntos, né? A gente ficou mais focado em você contar sua trajetória, tua sim. história, como A foram gente, as 14 seleções. Então, sim. para quem não assistiu a primeira live da Paola, vai no canal da Melhorando Pessoas, que tem lá, né, a história de sucesso da Paola Dantas. E essa aqui Sim. agora vai ser como é voar na Qatar Airlines. O que mais que você gostaria de contar pra gente, Paola? Ah, eu acho que isso. Eu vi que alguém comentou alguma coisa do. Vamos ver se alguém tem perguntas aqui, ó. Sim. Ver se responde a minha pergunta na caixinha do direct. Eu não sei que pergunta que você mandou, meu amigo. Depois você manda de novo, Vinícius, aí. Vamos lá. Se ele mandou para mim, depois eu respondo para ele. Acho que ele mandou Eu para... acho que é numa caixinha pequenininha que tem um ponto de interrogação na sua frente. Ah, é? Mas tem pergunta aqui? Vamos ver. Isso. Geralmente o pessoal manda as perguntas ali. Ah, tá. Não, mas aí é coisa, é coisa de curso. Depois eu respondo. Ah, tá. Pensei que Vamos era. lá. O que mais, Ah, galera? Vamos abrir para as perguntinhas aí. O que mais que vocês gostariam de perguntar para a Paola, que ainda não foi respondido ainda? sim, Agora é... aproveita. Eu vi que alguém perguntou sobre o Open Day. Na verdade, é Ah, basicamente igual a todas as empresas. Você vai chegar lá e aí você entrega teu currículo e ela vai te fazer umas perguntas sobre o seu currículo. Se ela gostar, você vai para o Assessment Day.
Tá, alguém E perguntou aí, se existe preconceito com cor lá. não, na verdade não tem. Eu nunca sofri, também nunca vi meninas da África ou de outros países que tenham sofrido preconceito na empresa. Pode ser que tenha acontecido em voo com passageiros, mas isso é algo que infelizmente a gente vai ter que aprender a lidar de uma melhor forma. E se for muito ofensivo, aí a gente acaba levando para uma parte mais jurídica da coisa. Existe sim essa proteção para os funcionários, mas tanto que a gente tem seleções em vários lugares da África, tem muitas meninas de Uganda, então eu não vejo O pessoal nenhum perguntou, preconceito por só parte da perguntou também empresa. aqui no Brasil, por que Qatar não está vindo mais aqui para o Brasil para fazer processos seletivos, né? Ah, então, a gente não, a Qatar não estava indo porque teve alguns problemas com alguns brasileiros que eles contrataram. E aí eles decidiram que eles iam ficar um tempo sem contratar, porque teve brasileiro que foi pego colando, teve brasileiro que foi pego fazendo coisas fora das regras e estava dando muito dor de cabeça. Então, por esse motivo, eles resolveram dar uma Mas a cortada. gente, como brasileiro, pode ir lá fora, fazer o Open Day lá Sim, fora. sim, você pode, tanto que a minha seleção foi a última em 2018. Porém, depois de mim, contrataram já bastante brasileiros que fizeram entrevista em outros lugares. Tá, outra coisa, alguém perguntou aí se eles têm algum tipo de restrição com LGTB, preconceito Então, sexual. por ser um país muçulmano, você não pode gritar escancaradamente sou Sou gay, né? isso, não dá. Porque isso é algo que é regido pela lei Sharia, é a legislação do país. Então, assim, tem muitos homossexuais, sim, na empresa, mas eles não saem falando para os quatro São cantos. mais reservados, a palavra seria essa, Sim, são mais sim, reservados, porque existe outros que acabam, eu brinco isso em curso, e é claro que eu não quero que ninguém leve isso a mal, né? Aqui no Brasil, muitas vezes, eles soltam muita franga, né? E aí tem empresa aqui no Brasil que topa, tem empresa que não topa tanto. e Lá não fora, por só ser um país muçulmano, isso não é permitido de hipótese e alguma. não só os homens, mas mulheres. Eu acabei descobrindo que Também. tinha muita mulher homossexual e falei, gente, caramba, não sabia. E assim, eu acho que você tem que separar, tem que ter, tá muito claro para você que a sua vida pessoal não diz respeito à sua vida É profissional. só Se ser você discreto, é só ter coerência, ser discreto, ser reservado, que pode tudo, na sim, verdade, né? sim, Pode sim. tudo. Como é que tá a idade lá, o limite de idade, assim, para começar? Olha, eu já vi pessoas com 37, 38 serem contratadas. Eu fui contratada com 30 para 31. Também tem gente bebezinha com 21 foi contratado. E Tá, teve menina na minha entrevista que estava para fazer 21 anos e ela tá. foi até a final e eles falaram, quando você completar 21 a Espera um gente te pouquinho. chama. Sim. Agora, com relação ao inglês, não dá para encarar com o inglês intermediário, né? Assim, você tem que estar com muito sangue no olho. Porque o meu inglês, ele era assim, entre avançado barra fluente, porque você não fala sempre no Brasil, então ele acaba ficando meio defasado. E para mim foi muito difícil. Então, alguém com inglês intermediário, que ela não consegue entender o que a outra pessoa está falando, é muito difícil. Até Existem sim. porque não é só o processo da entrevista, né? Porque a entrevista dá até para enrolar e segurar a onda. É, Mas depois, na hora que você chega lá, é aquele monte de manual, aquele monte de treinamento. Se você sim. começar a não ter a compreensão, você vai tomar ferro, vai bombar e vai voltar para casa. É que esse é o problema. Como é uma informação vindo de várias fontes e você tem muito pouco tempo para absorver aquilo, se você não tiver com um bom inglês, aí corre o risco de você acabar se queimando por você não acompanhar o treinamento. Ritmo da aula. Porque como aqui no Brasil também, se não passar, volta para casa. Sim, e aí Existe algum acaba tipo de ficando. multa estabelecida caso você Sim, não passe, seja reprovado por um mau comportamento? Existe algum tipo de... na verdade, existe uma multa, né, que é a contratual, se você pedir demissão ou por algum momento você sair da empresa antes de 2 anos. Depois disso, você não paga nada. Então, é só nesse período. É um pedágio, vai, de 2 anos Sim, que você paga, sim. né? E Porque essa aí multa, quanto é eles essa multa? Você sabe, não?
Não faço a mínima ideia. Porque eu li no contrato, mas de cor eu não sei, não. Porque, assim, eles contam essa multa como um investimento. A passagem que eles te trouxeram, a sua Sim, acomodação, o sim. curso, o transporte, tá tudo Vai ser incluso. uma graninha boa, com certeza vai ser uma É, graninha boa. sim. Tá. Aí o pessoal tá perguntando como que você aprendeu inglês. Eu aprendi inglês de diversas formas malucas. Primeiro momento que eu tive contato assim em aprender realmente o inglês foi quando meu pai me falou: filha, você quer uma festa de 15 anos ou você quer visitar sua prima em Londres e passear e estudar? Eu falei: ah, vou passear e estudar. Aí eu fiquei lá por uns 4 meses, 4, 5 meses, que eu saí do hello, verbo to be, para o inglês intermediário, mais ou menos. Quando eu voltei para o Brasil, eu decidi que eu precisava realmente aprender o inglês e aí comecei a estudar sozinha. Então, eu entrei em sites de bate-papo, essa sala de UOL, BOL, que né, na minha época, pelo menos, tinha essas salas. E aí eu encontrei um site que se chama Livemotion, mas hoje ele faliu, ele foi comprado por outra pessoa, a qualidade dele não é igual de antes. Mas o mais, como eu vou falar? Mas a Ou parte seja, maior. Hã? existiu muita força de vontade, porque você não Sim, tinha grana, existiu muita força de vontade. Eu sim, lembro que você contou na outra live, né? Que você sim. até teve uma história que você não veio para o Brasil, queria vir para o Brasil, mas devia ter ficado lá para aprender mais. Sim, Foi? exatamente isso. Exatamente, exatamente. Cara, quanta coisa legal, quanta informação bacana que você passou para a gente aqui. E o que você vê para o futuro, assim, o futuro da Paola? Quanto tempo você quer ficar voando? Existe um prazo limite por contrato? Não, assim, tem um contrato que, se eu não me engano, é de 3 ou 5 anos, se eu não estiver enganada, mas ele se auto-renova. O que eu vejo para a Paola no futuro, eu quero ser chefe de cabine, eu quero um dia chegar a ser treinadora de cabin service, se Deus assim me permitir. Mas eu Tá. sempre falo que eu fico até enquanto eu me sentir feliz, porque eu acho que a partir do momento que eu começar a me incomodar com pequenas coisas, eu começar a reclamar, o problema não é a empresa, o problema Aí, sou eu que não estou satisfeita com as não coisas que tem estão limite de acontecendo ali. contratos, não tem limite de contratos. Não. Se você quiser se aposentar lá, existe um tipo de voar até tantos anos? Isso existe lá? Não. Então, eu não tenho escrito assim, ó, você vai voar até 50, 60 anos, mas eles consideram a sua qualidade física e mental para Tá. o voo. Então, se começar a ver que você não está aguentando o tranco, de repente você consegue, dependendo, né, da sua formação ou da sua experiência, Tá. ser transferida para outros cargos. Então, muitas pessoas acabam sendo, trabalha com a performance dos comissários, trabalha com treinamento. E o próprio povo de lá, o próprio povo que nasce lá, também se interessa por ser comissário? Ou geralmente os comissários vêm todos de fora? A maioria dos comissários são de fora, porque no Catar, assim como, né, nos Emirados, o pessoal é muito rico. Eles sobrevivem Temos com o 2 minutos, vai acabar a nossa live. Ai, Vai, vai, meu vai. Deus, não! Conta, Então, conta. eles são, resumindo, eles são muito ricos, eles não se interessam por esse tipo de trabalho. Geralmente eles procuram outros trabalhos. Nossa, nosso tempo voou. Meu Deus, que rápido! 1 hora. E deixa uma mensagem de encerramento para a galera, quem quiser ir para voar lá, assim, o que tem uma mensagem para motivar o pessoal. E uma Ai, vez que você tentou 14 vezes. é, a minha mensagem super rápida seria: não desista, seja resiliente como um bambu que enverga, mas não quebra. Diante de todas as dificuldades, você sempre vai olhar para aquilo e estudar de uma maneira que possa melhorar. O erro nunca vai ser para te fazer pior, vai ser sempre para fazer você ver o quanto que você evoluiu. Que bacana, que bacana. Que história. Mais uma livezinha, mais uma história E maravilhosa. Eu acho que você com certeza tirou muita dúvida, ajudou muita gente. Essa que live vai bom. repercutir, vai dar força para muita gente que às vezes toma uma reprovação, já quer desistir de tudo, já Pois quer é, desanimar. Então você é um não exemplo aí desistam. de resistência. Muito bom. Papai do céu continua te abençoando, Amém, continua com esse amém. sorriso lindo, sendo Obrigada. feliz. Avisa quando chegar lá.
né? Avise. E daí, de repente, a gente faz uma live de lá pra cá e a gente Sim. faz uma live bacana num ponto Sim. turístico lá pra gente mostrar pra galera. Verdade. Tá E bom? quem quiser me seguir, vai lá no meu Instagram. Vai lá. Qual que é o seu Instagram? Fala aí pra É eles. I am Dantas, ou Ian Dantas, né? Sim. Que eu vou estar lá. E no YouTube, se vocês quiserem procurar Paula Dantas, tem várias dicas para começar também. Olha aí, ó. Beleza. Beijo no seu coração. Depois eu mando essa live pra você. Tá bom, obrigada. Fechou. Tchau. 5 segundos.